Eu quero agradecer a oportunidade e também, mais uma vez, a delegação da Argentina, que se fez presente em nome do embaixador, do cônsul. Dizer que os irmãos são sempre bem-vindos e nós também gostamos muito de ir para a Argentina e queremos que, de fato, a política externa brasileira enxergue a América Latina e que não fiquemos de joelho para os Estados Unidos. Gostaria muito que o Serra ouvisse a fala aqui do argentino para entender que nós temos muito mais a ver com a América Latina, com a Argentina, com o Chile, com Bolívia, com o Paraguai, com o Uruguai, do que com os países do norte, que, aliás, tem uma história muito grande das garras, né, da águia, do império aqui neste continente. E, por isso, nós não temos dúvida de que os laços também se fazem a partir da língua e da cultura. Desta forma que eu destaquei na minha fala anterior, a necessidade de garantirmos para os estudantes do ensino médio a oportunidade de falar o espanhol. Nós falamos ontem na audiência, falamos hoje, e uma das questões que está muito sendo questionada pelos estudantes nesta medida provisória é que a obrigatoriedade da segunda língua ou da língua estrangeira passa a ser o inglês. Até então, os estudantes podiam optar entre espanhol e inglês. A partir desta medida provisória, é obrigatório o inglês, e o espanhol é secundário. Então, isso também tem a ver com um processo de integração da América Latina. Não adianta nós fazermos leis a serem cumpridas para o Brasil todo e ficarmos aqui na periferia discutindo a política externa. É preciso que estas leis também vão ao encontro da nossa integração e do nosso intercâmbio aqui na América Latina. Mas eu quero fazer uma fala que tem me preocupado muito nos últimos tempos, é a tese comprada de que o Brasil está quebrado. Essa é uma tese que eu me lembro quando jovem eu estudava no ensino médio, deputado Ismael, e eu já escutava que o Brasil estava quebrado, e o Brasil não tinha jeito, e o Brasil era o pior país do mundo. Aquilo que o nosso presidente Lula chama sempre que nós temos um conceito muito ruim sobre a nossa capacidade de produção, de empreendedorismo, de organização, de criatividade, que é a síndrome do vira-lata. Nós somos coitadinhos, os que têm que se ajoelhar, os que pedir bênção. Não, esse país não está quebrado. Verdadeiramente não está quebrado. Nós enfrentamos uma crise que, aliás, o país enfrentou e todos os demais países enfrentaram, como a Europa, como a Grécia, como a Espanha, como Portugal, como a França, como os Estados Unidos enfrentou. Vários países do mundo vêm enfrentando crises mundiais que têm repercussão no seu país. E o Brasil também não é uma ilha, o Brasil também enfrentou o resultado da diminuição de contratos, de relação comercial entre países, de venda e compra. Isso impacta na nossa economia. Mas tem alguns que querem passar uma imagem de que aqui não tem mais jeito, então nós vamos vender o pré-sal, nós vamos vender a Petrobras, nós temos que reduzir o papel do Estado, porque esse país não tem jeito. Eu quero trazer aqui alguns dados que se contrapõem a essa tese, que é uma tese suicida e uma tese que ajuda mais os de fora a comprar as nossas empresas do que a gente a sair da crise que estamos enfrentando e dar garantia de condições de vida ao nosso povo. Como é que um país está em crise se tem um PIB de 6 trilhões? 6 trilhões. Se 1 trilhão de dólar por ano se encontra nos paraísos fiscais. Que país é esse que está em crise? Que país é esse que está em crise? Que 252 bilhões de reais são recursos já transitados em julgado por conta da sonegação
ou seja, que não cabe mais recurso, que tem que ser pago, tem que entrar para os cofres públicos, 252 bilhões de reais de processos de sonegação transitado em julgado. Enquanto que aqui, nesse momento, se coloca, o atual governo coloca o déficit público em 170 bilhões. Que país é esse que está em crise? Que, diferente de todos os outros países de primeiro mundo, se pegar a França, Estados Unidos, nenhum país trabalha com déficit zero. Todos os países ricos têm um alto valor, um alto percentual do seu produto interno bruto comprometido, inclusive com a dívida. Estados Unidos, mais 60%. E nós falamos que o Brasil está quebrado. Por que que alguns querem passar a imagem de que o Brasil está quebrado? Em primeiro lugar, para a população ser convencida de que tem que entregar a nossa maior descoberta, talvez do século e do mundo, e que nenhum outro país tem, que é o pré-sal. Entregar o pré-sal. Talvez para convencer de que não dá para ter todos os jovens na universidade, que não dá para todo agricultor ter seguro, ter Pronaf, ter crédito, tem que vender as suas terras para que um tome conta de tudo. Será que a gente quer vender para vender essa imagem para beneficiar a quem? Com certeza, não é um discurso sem intenção. Não é um discurso sem interesse, não é um discurso sem ideologia. É um discurso que tem direção, que tem linha política, que diz quem tem que mandar nesse país e quem tem que ser beneficiado. Por isso... 1 minuto, deputada. Gente, Vossa Excelência está muito aguardado hoje, por ambas as partes, com certeza. Eu quero agradecer aqui a oportunidade de falar em nome do PT para dizer que nós precisamos ter um discurso menos superficial, de mais leitura, de mais estudo, de mais análise. Tem muita gente que nunca melhorou tanto de vida como nos últimos anos e sai reproduzindo a ideia de que a sua vida nunca teve tão ruim. Mas quando a gente pergunta se trocaria pela vida que tinha, deputado Dirceu, ninguém troca, porque a sua vida melhorou. Então não vamos ser boca alugada. Precisamos ter mais consequência naquilo que a gente fala. Obrigada.